Bom dia, pessoal. É com muita alegria que nós estamos aqui para fazer a reflexão do livro Vida e Sexo, item 9, União Infeliz. É um estudo que geralmente é realizado aos sábados na reunião que é dirigida pelo Marcos Aurelius. Nós estamos, então, fazendo a leitura do livro e cada semana uma página é refletida por um dos palestrantes ou daqueles que participam da reunião. Geralmente faz-se a leitura e os comentários. Como nós estamos utilizando a mídia social, né, através de áudio ou de vídeo, nesse caso vídeo, nós vamos fazer a leitura e vamos refletindo ao longo do texto. Nós temos aí um tempinho que nos oferece essa possibilidade, já que não estamos presencialmente neste momento. Então, rogamos a Jesus, ao nosso divino mestre, ao nosso benfeitor maior, né, que nos abençoe, nos guarde, nos inspire e nos ilumine nas reflexões. E também o nosso carinho, o nosso respeito por Emmanuel, que tem sempre trazido, através da psicografia de Chico Xavier, essas informações para a humanidade. Claro que ele já trouxe, né? E essa reunião costuma utilizar os livros, né, de Emmanuel, que é como se fosse um farol de luz a iluminar os nossos caminhos, a nossa mente, a nossa mentalidade dentro da doutrina dos espíritos. Então vamos lá, união infeliz, rogando sempre a Jesus que nos abençoe e nos guarde em luz e paz. Item 9. Sempre o tema que vai ser versado, né, explanado por Emmanuel, traz uma referência do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos. Neste caso, o Livro dos Espíritos, com a pergunta 167. E a pergunta 167 faz a seguinte questão: qual é o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Que fim a reencarnação tem? Qual a finalidade? Por que reencarnamos? Essa é a questão que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem em 3 questões. Primeiro, expiação. Ponto. Melhoramento progressivo da humanidade. Ponto. Sem isto, onde há justiça? Aí uma interrogação. As 2 primeiras afirmativas. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade, que é pautado nesse processo reencarnatório, onde haverá a justiça? Então, nós temos 3 questões que são fundamentais a gente colocar no pano de fundo das uniões matrimoniais aqui no nosso planeta, principalmente aquelas que consideramos uniões infelizes, colocar no plural, porque são milhares de uniões aí. Mas o tema é união infeliz. É um tema delicado que, às vezes, a gente mexe nas feridas de muitas pessoas, feridas traumáticas, feridas íntimas, emocionais, pessoas passando por esse processo, essa união que não deu certo ou que se arrasta com muita dificuldade, com muita dor, com muita, vamos colocar assim, resistência afetiva, né? Aquilo que era um carinho inicial se torna praticamente num campo de batalhas, né, entre os casais. Infelizmente, isso acontece. Mas, se a gente analisar que nós reencarnamos para progredir, né, junto com a humanidade, e dentro dessas encarnações
Poderá haver momentos na nossa existência de expiação, algo que precisamos refazer, né, para que a justiça se faça presente em nossas vidas e as nossas consciências possam, de uma certa forma, encontrar a harmonia diante das leis divinas. É na experiência prática da encarnação que a nossa consciência volta a se harmonizar com as leis divinas. E nessa volta da harmonia com as leis divinas, a humanidade vai progredindo sempre para melhor. Por isso progresso, melhoramento progressivo. A gente vai melhorando, melhoramento progressivo, melhorando progressivamente. Já estamos no século XXI e é bom ressaltar isto. Não mais estamos no século XVIII ou XIX, o Livro dos Espíritos é do século XIX. Né? Jesus trouxe o seu evangelho, as suas premissas das leis divinas há 2000 anos atrás. Moisés abriu o caminho há 3.400 anos atrás, mais ou menos. Outros profetas, outros emissários de Jesus em outras culturas sempre trouxeram essas premissas das leis divinas, nesses princípios espirituais, que hoje a gente percebe que são sementes cósmicas de algo muito grandioso, muito maior, né? Então vamos aqui à leitura, vamos fazer a leitura compartilhada, não vamos fazer a leitura corrente, né, toda, mas vamos lendo e por parágrafo a gente vai refletindo naquilo que a gente julgar que seja necessário, tá bom? Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. Sim, é doloroso uma união menos feliz. E, claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém. Ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. A união é infeliz, é dolorosa. E claro que não existe a obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a contravontade, né, a truculência e o peso de alguém. Né? Não é obrigatório, né? Ponderando-se que todo o espírito é livre no pensamento, para definir-se quanto às próprias resoluções. Nós somos livres para tomar as decisões que sejam necessárias. A união infeliz, ela é dolorosa, nós não somos obrigados a suportar a contragosto, né, a truculência de alguém. Porém, né, que haja equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, ou seja, ligados pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Somos livres para tomar as decisões. Ninguém é obrigado a ficar com alguém que é truculento, né? Porém, devemos ter equilíbrio suficiente, e aqui ele fala dos casais, então é de ambas as partes, né? Para que a gente possa aproveitar esse compromisso afetivo, mesmo que seja doloroso, que esteja ruim, que esteja pesado, para que a gente possa construir a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade se dá quando a nossa mente, a nossa consciência se alia às leis divinas. Esse é o parágrafo introdutório e Emmanuel já coloca o dedo na ferida. Tem uma situação dolorosa, a primeira vontade que nós temos, o primeiro impulso é de nos libertar dessa situação dolorosa.
E nós não somos obrigados a aceitar. Ele deixa bem claro nisso. No pensamento, nós não somos obrigados a aceitar. E ansiamos pela liberdade. Se é relacionado à afetividade e a um compromisso conjugal, a gente deseja ser livre. E hoje a nossa sociedade, a sociedade humana, ela tem um viés, né, ideológico que, se as coisas estão ruins, parte para outra. Sai dessa, vai embora, põe o pé na estrada, descarte aquilo que não te faz bem. Infelizmente, muitas pessoas, né, muitos assim, padrões de vivência são assim destruídos com essa ideologia do descartável, né, com a ideologia do tudo líquido, daquilo que perdeu o sentido, aquela conexão. A nossa sociedade atual, ela tem um padrão de afetividade muito volátil, né? É prazer momentâneo. E nós estamos falando aqui de união. União significa você estar com alguém, né, por mais tempo. E nós estamos falando de união afetiva, não falando de casamento. Casamento no sentido de você projetar-se com o outro durante muito tempo, né? Inclusive passando pelos pedregulhos, lá, as tempestades, aquilo que pode gerar dor e sofrimento. Mas é nessa passagem que a gente vai construir a verdadeira libertação. Vamos entendendo melhor, né, com a leitura. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. Vamos lá, né? Nós temos uma bagagem espiritual de milênios. Tanto é que o texto em epígrafe vai falar do processo reencarnatório, daquilo que é uma volta à vida humana para refazer e construir progressivamente o melhoramento da humanidade. E refazer débitos no sentido da expiação, né? E dentro desse processo de melhoramento progressivo e expiação, a justiça divina vai se fazendo presente. E aqui nós estamos falando daquilo que é gravado na nossa intimidade e na nossa exterioridade como débitos que abraçamos uns para com os outros. Ou seja, aquilo que vem me causar talvez uma contrariedade, uma dor, no caso da expiação, está gravado em mim. Não está em mim ou na minha vida aleatoriamente, como um simples processo de sorte ou azar. Não é assim que funciona. Existem leis, e as leis que governam as nossas relações e as nossas experiências humanas, né? Vamos prosseguindo. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. Atiramos uma pedra no outro, talvez ela não volte, mas ela permanece em nós, em forma de sofrimento. E, enquanto não se renove a causa da angústia, a pedra que foi atirada é a causa da angústia, que deve ser renovada, os efeitos dela perduram sempre. Se nós não renovarmos a causa da pedra que foi atirada, ela permanecerá, enquanto não houver essa renovação.
E enquanto não se renove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivo, se não a eliminarmos na origem do mal. Será que essa pedra que nós precisamos renovar é esse alguém truculento? Essa pessoa truculenta, que é a pedra que está em nós e que precisa ser renovada? Né? Nós temos que extinguir o mal que está registrado em nós mesmo, como nós vimos no parágrafo anterior. Então, para que a gente deixe de sofrer a expiação, e a expiação que é recapitulação das nossas experiências menos felizes, é necessário que hajamos na raiz, na fonte, modificando as suas disposições para que ela possa ser erradicada e aquele mal seja desfeito, né? Aquela angústia seja desfeita. Lembrando que ninguém sofre desnecessariamente, ninguém se liga ao outro por acaso, e todos nós temos compromissos com a vida. É nesse sentido que a lei vai agindo em nós através do processo reencarnatório. É bom a gente sempre lembrar disso, para a gente perceber que existem leis que governam a vida, né? Em detrimento das leis e culturas humanas, que ainda não estão alinhadas com as leis divinas, né? Vamos lá. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias, ou seja, toda vez que eu encontro uma pessoa e eu me ligo a ela, aquele momento de namoro, de noivado, é uma grande alegria. E a gente fica assim, extasiado, encontramos a nossa princesa amada, o nosso príncipe amado, ficamos em estado de êxtase, porque é gostoso, é bom, né? É bom a gente ter alguém para compartilhar a nossa vida, passear, namorar, viajar, fazer as coisas, casar, construir famílias. É isso que Emmanuel está colocando aqui para a gente. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Ou seja, nessas uniões felizes, somos defrontados também pelas mais duras provações. Porque nem tudo é flor, nem tudo é alegria, nem tudo é luz. Há momentos de turvação, há momentos de espinhos, há momentos de trevas, né? É o contraste. Conhecemos as pessoas, nos alegramos com elas, mas cada um tem uma bagagem, e às vezes a nossa bagagem foi construída em comum em outros momentos, em outras experiências, né? E aquela alegria inicial, às vezes, não permanece no nível que está, mas permanece sim, e também pode até aumentar, né, esse nível inicial. Isto porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira de vida íntima os reflexos de nós mesmos. Aí entra um componente. Nós vamos receber do companheiro ou da companheira o reflexo de nós mesmos. Isso é profundo, porque se o outro é o meu reflexo e o outro está me fazendo infeliz, se o outro está sendo truculento, duro, desleal, desumano, é o meu reflexo. Olha o que Emmanuel está colocando para a gente. Nas ligações terrestres encontramos grandes alegrias. Também dificuldades, momentos de durezas, sombras e provações. A vida é provação o tempo todo. Convivência, relacionamento é provação. Não significa que seja dor e sofrimento, né? Pode ter dor e sofrimento como opcional nosso. Mas isso tudo, gente, é reflexo de nós mesmos, ou de nós próprios, né? Emmanuel vai no íntimo de cada um de nós.
Ele encontra dentro dessa lei universal aquilo que representa as nossas atitudes íntimas e passadas. Prossigamos que o texto é longo e o tempo é curto. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação, cujo prefácio nos eleva com a extensão dos objetivos por atingir. É natural que as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume. As nossas ligações afetivas, encantados jardins, beleza e perfume. E isso é tão belo, é tão natural e é tão humano, como é tão espiritual, que a gente se embriaga de prazer, de alegria, de felicidade, né? A nossa existência íntima nesses momentos dos nossos romances afetivos, das nossas ligações afetivas, dos nossos desejos afetivos, né? Se tornam muito mais assim iluminados, a gente fica longe da nossa realidade. Porém, né, a existência física, entretanto, é processo específico de evolução. A nossa existência é processo de evolução. Então, nós não vamos permanecer sempre no jardim, né? O jardim encantado de flores, de beleza. Nós vamos passar por um processo de evolução. E é necessário que a gente saia desse local que nós situamos no princípio e vamos adentrando, né, estrada afora, caminhando. Deixa eu achar aqui. A existência física, entretanto, é um processo específico de evolução nas áreas do tempo, evolução nas áreas do tempo. E assim como o aluno, nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula o espírito encarnado, nenhum proveito recolherá do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. A gente passar por uma escola apenas observando a beleza e o aspecto inicial, sem adentrar, né, nos escaninhos do aprendizado, a escola não fará diferença na nossa vida. E se o casamento ficar apenas no êxtase inicial, aquele noivado, aquele momento de romance, de conquista, né, de completude das aspirações, se o casamento não adentrar na área do tempo, né, afora, com as dificuldades, as contas a pagarem, os filhos a criarem, né, e outras tantas dificuldades que aparecem, às vezes é uma doença, é uma dificuldade. Quantos pais não tiveram de levantar de madrugada para correr com o filho para o hospital, o posto de saúde? Quantas contas não conseguiram ser pagas no tempo exato que as legislações humanas exigem, e outras tantas, né? E os agregados, os familiares, o entorno, e uma série de outras questões. Isso são aulas que a vida nos oferece, né? Aulas que o casamento nos oferece, que essas uniões nos oferecem. Então, nós estamos ali, inicialmente, aquela beleza, aquela harmonia, mas quando a gente vai caminhando pela área do tempo, o tempo vai exigindo da gente novas aprendizagens e novos, né, momentos que a gente possa extrair os valores necessários. E a gente tem que dar a resposta a essas dificuldades, a esses tempos, né, de uma forma mais satisfatória, conduzindo a nossa vida em comum, né, afetividade ali, né, de forma mais satisfatória.
Os princípios kármicos desenvolvem-se com as horas. Os princípios kármicos desenvolvem-se com as horas. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem que se nos recapitulam oportunidades de experiências, qual ocorrem a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. Recapitular é repetir, é voltar à essência. Depois do êxtase do noivado, né, a gente vai passar pelos processos kármicos que se desenvolveram com as horas e com o tempo. A gente vai passar pelas tentações expiatórias, né? Aquelas tentações que surgem na vida da gente, talvez assim, um romance fora, um convite para outras coisas, né? A perda do ideal inicial, a perda da objetividade, da finalidade do casamento, uma série de outras questões, talvez rotinas. Isso tudo são tentações expiatórias que vão surgir no tempo exato. Porém, isso tudo são processos de aprendizado e de confirmação da fidelidade, de uma forma ou de outra. E nada vai estar fora de ordem. Nós vamos recapitular, ou seja, nós vamos voltar à essência das nossas necessidades, que provavelmente foram registradas na nossa consciência em comum, né, do casal afetivo aí, nas experiências passadas. E nós vamos voltar aos pontos que talvez tenhamos errados, né, que tenhamos que corrigir na atual existência. E a lei de Deus, ela é justa, ela é certa, e ela vem no ponto certo, e ela vem de acordo com as nossas forças, com as nossas possibilidades. Deus é muito bom, é muito misericordioso, e ele ainda nos oferece assim amigos espirituais, amigos encarnados, casas religiosas, no nosso caso a doutrina dos espíritos, um livro como esse que nos orientam, né, de uma forma mais consistente a conseguir dinamizar as possibilidades de superação dessas provações expiatórias, dessas recapitulações do nosso passado no campo da afetividade e da família. Prossigamos. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. E que dá uma resumida do que nós já falamos até agora. O matrimônio, né, pode ser doçura e esperança. Sim, é doçura e esperança, principalmente nos primeiros tempos, no primeiro momento. Porém, isso não impede que surjam nos dias subsequentes, na marcha incessante do tempo, né, aquelas questões que nós, os cônjuges, construímos com as nossas próprias atitudes e que deixamos para trás. Temos um momento de harmonia inicial, um momento de objetivo comum, tanto é que casamos, né? Que nos unimos, que nos ligamos, nos associamos, né? Armamos um compromisso de seguir vida junto e talvez trazer filhos e construir família, esse é o objetivo, mas isso não impede que aquelas questões do passado venham. E venham com o objetivo de melhoramento progressivo. Onde há justiça, ou seja, venham para que a gente possa melhorar o mal feito, recapitular o mal feito, cortar o mal pela raiz, aquilo que nós colocamos no bojo das nossas relações existenciais ao longo das existências corporais e espirituais, na quais a vida única do espírito passa. Então, nós temos esses três momentos, né?
a felicidade inicial, as dificuldades no meio do caminho, né, a recapitulação do passado e o futuro que queremos ter. O futuro que queremos ter se pauta na liberdade, na verdadeira liberdade. Temos ainda mais 3 parágrafos para a gente concluir isso, né? A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. Mudar é essencial para o espírito nos caminhos do universo, para que a gente possa renovar e nos aprimorar. Ou seja, nós estamos num processo constante de melhoramento progressivo, de alinhamento à justiça e às leis divinas, para que a gente possa, no tempo e no espaço, alcançar o patamar de espíritos nobres e lúcidos, onde as questões humanas serão apenas aprendizado e aprimoramento da alma. Somos espíritos, não somos corpo. Eu tenho um corpo masculino, a minha esposa um corpo feminino, os meus filhos masculinos e femininos, e nós estamos caminhando, trocando experiências da masculinidade, da feminilidade e trabalhando a nossa evolução em conjunto. Às vezes tem espinho, às vezes tem flores, né? Espinhos no plural e flores no plural. Às vezes tem perfume, mas às vezes tem dor, né? Tem aquele momento de exasperação de ambas as partes. Mas no caminhar da carruagem, as abóboras vão sendo assentadas e as coisas vão sendo acomodadas e nós vamos aprimorando a nossa intimidade espiritual e seguindo vida afora em busca da verdadeira liberdade. Mais uma questão importantíssima aqui. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi, no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhes infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora relevar e retificar. Aqui Emmanuel entra, então, na essência do tema, né? Das uniões infelizes. Aquela jovem que me fascinou nos primeiros dias, nas nossas primeiras, nossos primeiros encontros, nossas primeiras vivências e experiências, ela pode se transformar mais tarde na mulher azeda, né? E truculenta, desleal, de uma forma assim, vamos colocar assim, repentina, mas lembrando que essa mulher azeda, desleal, truculenta, dura, né, foi gerada por mim mesmo em momentos passados. Talvez eu tenha feito com que ela agisse assim em outros momentos para satisfazer caprichos de todas as formas, de todas as sortes, né? E hoje eu estou com ela, associado com ela, e talvez infeliz com esse comportamento dela que eu forjei. Essa condição mental e emocional que ela carrega hoje, nessa associação afetiva que me causa infelicidade, provavelmente, como Emmanuel diz aqui, né, eu forjei, eu construí, eu levei ela a agir assim em outras circunstâncias, por motivos A, B ou C, né, são vários, e agora eu tenho que estar com ela para retificar e relevar essa situação, retificar e transformar essa situação
de infeliz em feliz. E o reverso é o mesmo, né? E o rapaz distinto, que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes, será provavelmente depois um homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo o calvário das aflições incompatíveis com os anseios de ventura que lhes palpitam na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi, no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando, desregrada e caprichosa, lhes desfigurou o caráter, metamorfoseando no homem vicioso e fingido que lhes compete tolerar e reeducar. Olha como que inverteu uma posição. Lembrando que aquilo que está no outro é o meu reflexo. Nós lemos e refletimos isso alguns parágrafos atrás. Esse jovem que hoje é truculento, fanfarrão, desleal, cínico, mentiroso e outras tantas qualificações adjetivas negativas que a gente pode oferecer a ele, é produto nosso. A mulher, da mesma forma, é produto nosso. Cada um no seu campo, o homem e a mulher. E se a união está infeliz, vamos analisar aquilo que está no outro, o comportamento do outro que me causa infelicidade, que dentro dessa leitura e dessa reflexão, pensando sempre naquilo que é subjacente à lei de causa e efeito, né, a justiça da reencarnação para o melhoramento progressivo da humanidade, tirando a expiação como resultante das nossas más inclinações, das nossas quedas morais, né, que vai ser colocado nesse relacionamento. Aquilo que está me causando dor no outro pode ser fruto das minhas atitudes no passado. Pode. Como a gente sabe que não há sofrimento em vão e nem injustiçado na terra, a gente já ouviu o Haroldo Dutra falar isso em outros momentos, né? Pode haver injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Estamos conectados a alguém afetivamente e afetivamente a nossa união nesse momento é infeliz, cabe a mim tolerar e reeducar, relevar e retificar. Como? Paciência. Paciência. Mas vamos lembrar no princípio da leitura que Emmanuel falou que nós não somos obrigados a tolerar, né, a truculência do outro. Porém, como espírito, se a gente não tolerar agora, se a gente não der conta, né, de levar essa união até o ponto que Deus determinou através das suas leis, e se a gente sair antes desse compromisso, né, e isso é válido, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Não Separeis o que Deus juntou, tem uma fala de Kardec que fala que o divórcio vem de fato, vem para separar de fato aquilo que de fato já está separado. E ele vai falar o seguinte: o que nos conduz a uma união afetiva? Quais são os nossos interesses, né? Quais são as nossas questões? Eu estou aqui colocando situações dos dois planos, porque eu posso ter coragem, paciência, resignação e levar a minha união, mesmo que seja infeliz, mas com essa perspectiva espiritual, com essas reflexões de que eu posso mudar, né, aquilo que eu fiz de mal feito no meu passado em relação ao outro,
né? E aquele mal que ele me faz hoje, aquela atitude que me incomoda, aquilo que eu não suporto, pode ser fruto das minhas irresponsabilidades passadas, que eu retifique, para que na hora que eu me libertar, eu tenha a verdadeira liberdade, a liberdade de consciência, e não a liberdade de corpo. Porque a gente sabe que muitas pessoas se separam de corpo, mas não se separam afetivamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, consciencialmente. Elas se mantêm presas, né? Escravizadas umas às outras, às vezes carregando mágoas profundas que terão que ser sanadas em outro momento. E se eu tenho a possibilidade de iluminar a minha vida com os ensinamentos do Cristo e da doutrina dos Espíritos, e que eu possa ter um pouco mais de paciência e refazer, né, essa situação, às vezes com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de diálogo. Talvez muitos relacionamentos não dão certo por falta de diálogo. Diálogo no sentido de quem fala, fala, e quem não fala, escuta. Diálogo é um fala, o outro escuta. O outro fala, um escuta. Se não houver esses dois momentos, e o momento de se colocar no lugar do outro no momento que ele está falando, que ele está expressando as suas questões, e fazer uma análise madura à luz daquilo que é verdadeiramente importante, né? A nossa vida de espírito, a gente pode, às vezes, incorrer em erro e precipitação. E claro que, se houver de separar, que separe com menos mágoa possível, né? Com menos débitos possíveis. Lógico que há casais que a convivência é insuportável. O outro é irredutível na sua maneira de ser desleal, truculento. Às vezes a afetividade ali também acaba naquele momento e é melhor partir para caminhos separados, opostos, né? Buscar outras relações, se for o caso, ou apenas se manter na vida, cuidar dos filhos, educá-los e direcioná-los para Deus, porque eles também são patrimônio de uma união, mas também são responsabilidades da nossa consciência perante a vida. Filhos são espíritos que Deus confia a nossa responsabilidade. Porém, nós temos muitos compromissos com esses filhos, de vivências outras em passados. Talvez eu não seja capaz de suportar o meu marido hoje, mas eu serei capaz de amá-lo amanhã na condição de filho, e vice-versa. De irmão, de pai, né, de mãe. As nossas relações não vão ficar separadas para sempre. Aquilo que é, vamos colocar assim, anti-amor, né, nesse caso, vai ser amor lá na frente, de uma forma ou de outra. A área do tempo vai nos corrigir. A justiça divina vai nos corrigir. Vai nos dar a oportunidade de refazer as nossas expiações e que a gente consiga libertar a nossa consciência para ter a verdadeira liberdade, a liberdade do espírito. Continuemos aqui, porque está acabando o nosso texto, estamos no último parágrafo e o tempo está caminhando. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Temos um desejo enorme de nos ligarmos a alguém e nos entregarmos a esse alguém num ajuste sexual, né? Continuando, né, nesse ajuste sexual, acho que deu um probleminha, que nós possamos rever, né, que esse momento ali de desejo vai mais tarde chegar, né, e surpreender alguém com defeitos e vícios que a gente não via. Defeitos e vícios que a gente não via.
Então, a gente está vendo esses defeitos e vícios, e estamos, de uma certa forma, vendo aquilo que não víamos antes, né? E isso começa a trazer chateações e outras coisas. E esses defeitos e vícios, não, surpreendemos esse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Estamos à frente da criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos. No passado, não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a ensolarar-nos, esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça antes as leis do destino. Aquilo que está me chateando, né, que está me incomodando, que está me causando dor, aflição, pode ser a conta do destino a ser cobrada. Lembrando que isso tudo foi produção minha, produção nossa, produção sua. Cada um tem a sua capacidade de lidar com isto, o seu estado emocional, o seu estado psíquico, o seu estado espiritual, que vai lhe dar as possibilidades de trabalhar essas questões, né? de fazer essas questões. A união supostamente infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário. Aquilo que nós chamamos de infelicidade, as dores, os sofrimentos, os percalços, né? Talvez porque eu não esteja tendo a devida paciência, tolerância, compreensão, capacidade de reeducar, né? de compreender, de se colocar no lugar do outro. Quando eu mudo essa perspectiva para a vida verdadeira, esse cárcere de dor se transforma num educandário de luz, onde o Espírito vai aferir valores, corrigir erros, corrigir defeitos e ver naquele parceiro truculento um espírito necessitado da minha compreensão e do meu amor e do meu afeto. Dizem que um gesto de amor transforma uma multidão de pecados, de erros, de equívocos. O meu amor, o meu carinho, o meu respeito transformará a multidão de pecados que está no outro que eu gerei. Então, eu estou refazendo as matrizes. E se eu fizer a minha parte, o outro continuar insistindo no comportamento, aí o problema já é dele. O importante é que cada um faça a sua parte. Um dia ele vai perceber que o amor é a substância da nossa vida. Vai perceber que esse amor que é expresso por Deus, por Jesus, é a substância da nossa liberdade, é a substância da nossa capacidade de vencer as nossas problemáticas humanas e construir, né, o nosso caminho para a luz da verdadeira liberdade, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de sentimento, sem mácula, sem traumas, sem mágoas, sem dor, sem revolta. A união supostamente infeliz, então, deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para se transformar em um educandário de luz. Bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, né? Longe de escolher a deserção, ele aceita sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, libertando-se das sombras de ontem para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Vou até repetir que eu achei isso muito bonito, né? O educandário
o cárcere de lágrimas se transforma num educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, aquele que já busca no Cristo a compreensão da vida e dos nossos relacionamentos, né, das nossas experiências, das nossas vivências e os porquês dos acontecimentos, né, procurando erradicar na raiz a causa do mal, né? Esse educandário bendito, onde nós, espíritos, quando afetuosos, longe de abraçar a deserção, a fuga, né? Ou devemos aceitar sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu, que nós merecemos ou que necessitamos, ou merecemos ou necessitamos, a fim de também lapidar as arestas dos nossos corações, né? A fim de quitar-nos com os princípios das leis de causa e efeito, quitar os débitos, né, as expiações, libertando-nos das sombras de ontem para elevarmos-nos em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Vamos tentar traduzir essa parte aqui com uma fala que está no livro Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz, né, o procura e diz a ele que iria se reencarnar, queria voltar à carne e buscaria nas regiões umbralinas o ex-esposo, que fora infiel e que vivia uma condição de conúbio espiritual ainda, com duas amantes em regiões inferiores. E por esse conúbio espiritual nas regiões inferiores, ele era inacessível a todo chamamento. Lembrando que André Luiz ficou 7 anos, né, em perturbação espiritual no umbral, desfazendo das energias deletérias mais relacionadas a matérias, enquanto que o pai já havia muito mais tempo. E quando a mãe de André Luiz lhe fala isto, ele aprova, né? Mas ela fala assim: buscarei o teu pai para ser o meu esposo novamente e trarei essas duas mulheres para ser as minhas filhas amadas. E André Luiz, então, não compreende essa questão. E ele fala, mas essas mulheres que causam infelicitações e tudo mais, dá licença um minutinho. Né? E ela fala assim, mas eu devo educá-las, como eu devo ser mãe amorosa, e saberei educá-las com o tempo, como eu deverei ser companheira fiel do nosso querido esposo, teu querido pai. É nesse sentido que as uniões infelizes vão se transformando em possibilidades de ganho, de educação moral, educação espiritual e de verdadeira libertação de consciência. Que possamos refletir nisso, tem muito mais coisas, mas o tempo é pequeno, a gente está procurando fazer vídeos menores para não causar muito cansaço na hora de ver, né? Agradeço a oportunidade, um abraço carinhoso a todos que estão me ouvindo, que Deus nos abençoe e nos guarde nesses momentos e que sejamos nós capazes de trabalhar e servir sempre junto com a doutrina dos Espíritos, os Evangelhos de Jesus. Muita luz e muita paz a todos.